Então, pessoal, preparados para entender essa regra de transição em relação à idade da mulher? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar de forma bem fácil e rápida. Opa, já tá gravando. Pessoal, é o seguinte, a reforma previdenciária trouxe 5 regras de transição. Uma especificamente para a idade da mulher e as outras 4 para aquelas pessoas que estavam ali tentando se aposentar, se programando, né? Se bem que hoje no Brasil é preciso tentar muito para muita coisa. Mas enfim, brincadeiras à parte, essas outras 4 regrinhas são para aquelas pessoas que estavam se programando a aposentar por tempo de contribuição. Essas vocês vão entender um pouquinho melhor em outros vídeos. Hoje eu quero falar para vocês sobre essa regrinha de transição específica para a idade da mulher. Por quê? Porque a idade do homem não sofreu alteração, né? Permaneceu ali 65 anos, só que a mulher teve ali um acréscimo, passou de 60 para 62 anos. Então, essas mulheres que já contribuíam, estavam ali no meio do caminho e veio toda essa reforma, essas alterações, elas vão ter que passar por um período de transição. Por quê? Porque a nova regra de 62 anos é para as novas contribuintes, para aquelas mulheres que começarem a contribuir após a reforma, né? Nova regra para as novas contribuintes. Agora, aquelas que conseguiram atingir a idade, a carência antes da reforma, mesmo que ainda não esteja ali requerendo o benefício, mas conseguiram atingir seus requisitos antes da reforma, já tem seu direito adquirido e se aposentam com 60 anos mesmo, pela regra antiga, né? Agora, aquelas que estavam no meio do caminho, quase atingindo ali a idade, quase atingindo a carência, e aí veio essas alterações, essas mulheres é que entram nessa regra de transição, né, da idade. Por quê? Porque elas vão passar por esse período de transição, é uma transição da regra antiga para a regra nova, para que não fique tão prejudicadas assim, né? Para que não fique tão bom quanto era antes e nem tão ruim quanto a regra nova, né? E aí elas passam por esse período de transição. É claro que lá na frente todo mundo vai ter que cumprir a nova regra, mas durante esse período de transição as mulheres vão ter essas regrinhas aí mais brandas, né? Esses acréscimos menos impactantes, né? Para não sentir muito ali o impacto dessa nova lei. Enfim, em 2019, que foi a promulgação da nossa reforma, quem completou de 60 anos em 2019 ainda se aposentava com 60 anos, as mulheres, né? A partir de 2020, a mulher sofreu aí um acréscimo de 6 meses por essa regra de transição. A idade para a mulher se aposentar em 2020, a partir de janeiro de 2020, era 60 anos e meio. 60 mais 6 meses dá 60 anos e meio. Então, toda mulher que completasse 60 anos e meio em 2020, claro, cumprindo ali a carência, né, de 15 anos pagos para o INSS, ela já tinha o direito de se aposentar por idade. Essa é a regra de transição por idade, né? Para a idade da mulher. Você vai acrescentando 6 meses a cada ano até chegar, até atingir os 62, que é a idade limite ali que a reforma trouxe, né? Então, recapitulando, nessa regra de transição, a mulher vai sofrendo acréscimos ali aos poucos, né? De 6 meses a cada ano até atingir a nova idade, que é de 62 anos, trazida pela reforma. É justamente para essas mulheres que estavam ali no meio do caminho, né? Para que essas mulheres que estavam quase alcançando a idade, quase atingindo a carência, não fiquem tão prejudicadas, não tenham que cumprir assim de cara a nova lei, né? Passar de 60 para 62 anos assim de repente. Então a lei, o legislador traz justamente essas regras de transição, que é um meio termo, né? A pessoa não se aposenta nem pelas regras antigas, nem pelas novas, é uma transição, são regras mais brandas do que a nova lei, até chegar um tempo que todo mundo vai ter que cumprir de fato a nova legislação. Mas aí o interessante é entender ainda é que a mulher precisa completar essa idade com um acréscimo de 6 meses naquele ano específico. Por exemplo, em 2020 houve o acréscimo apenas de 6 meses. Então, em 2020 era uma idade, em 2021 outra idade, em 2022 outra idade. Em 2020 era 60 anos mais 6 meses, 60 e meio. Em 2021 já era mais 6 meses, então 60 e meio mais 6 meses fica 61 anos. E assim por diante, vai acrescentando 6 meses a cada ano. Mas a mulher precisa completar essa idade naquele ano.
Não é 60,5 em 2021, é 60,5 em 2020, 61 em 2021, 61,5 em 2022 e assim por diante, entendeu? E a carência? Já a carência não tem essa especificidade, pode ter sido cumprida a qualquer tempo, pode ter sido cumprida há 10 anos, pode ter sido cumprida ano passado, 5 anos atrás, não importa. O importante é quando você for requerer o seu benefício, já ter cumprido a carência, não importa o tempo, já está tudo completinho ali, né? Já ter atingido a carência, a idade, tudo bonitinho. Mas a idade importa porque está nesse período de transição. Entre 2020 e 2023 é o período de transição para a idade da mulher. Quando chegar em 2023, já atingiu os 62 anos, aí não vai ter mais acréscimo, né? Não tem mais essa preocupação. Mas durante esse período tem que prestar atenção na idade e em que ano foi que ela completou. E o importante entender também é que se a mulher completar a idade naquele ano e não requerer o benefício naquele mesmo ano, pode deixar para requerer depois, não importa, isso não vai sofrer mais acréscimos. Por exemplo, a mulher completou 60 anos e meio lá em 2020, mas não deu entrada no benefício. E aí deixou para dar entrada agora em 2021 ou em 2022, aí vai sofrer mais acréscimos, mais 6 meses, mais 6 meses? Não. A regra aplicada é a regra daquele ano que ela completou a idade, mesmo que ela deixe para dar entrada depois, ela não perde aquele direito. Atingiu o requisito, direito adquirido, ninguém mexe, mesmo que venha novas regras, mesmo que deixe para dar entrada depois, mesmo que tenha novos acréscimos, não importa. A regra aplicada é daquele ano que você atingiu todos os requisitos. E eu tive muitos exemplos desses aqui próximos de mim, tanto de clientes quanto de familiares, principalmente, que estavam justamente nessa situação, né, de quase completando ali a carência, quase completando a idade, aí vieram todas essas alterações, tiveram então que obedecer a essa regra de transição. Aumentou um pouquinho, mas tem que obedecer essa regra de transição. Não é difícil de entender, pessoal, é só fixar aí essa ideia central de que há esse acréscimo de 6 meses a cada ano, né, durante esse período de transição, que é entre 2020 e 2023, a partir de 2023, aí todas as mulheres já têm que cumprir ali a nova idade. Mas é basicamente isso, é bem fácil. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários, que eu respondo com todo prazer, mas desde já espero ter esclarecido aí a maioria dessas dúvidas que muita gente questiona, né? E se você gostou dessas informações, já deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e dá um pulinho lá no Instagram, no Facebook, pra gente compartilhar ideias e experiências, tá bom? Vou adorar receber você lá. Beijo!